Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é formas de contrato de trabalho. O que precisamos saber? E para falar sobre esse tema está aqui conosco o Dr. Gustavo Casarim, advogado especialista em direito do trabalho. Ele que vai esclarecer todas as dúvidas sobre as possibilidades legais de contratação de pessoas e riscos envolvidos para este caminho ser tranquilo e focar no que realmente interessa, né? Que é o seu negócio. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, João, boa noite, Amanda. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envia sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Dr. Gustavo vai responder todas as suas dúvidas aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. E eu gostaria então de novamente agradecer a presença do Dr. Gustavo, nosso convidado de hoje. Então, Dr. Gustavo, vamos lá então, João. Quando o empresário está formando uma empresa, desenvolvendo uma área, até mesmo pensando em reduzir custos, uma das preocupações está relacionada à forma de contratação. O que a legislação permite, doutor Gustavo? Mais uma vez, boa noite, João, boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos assistindo. João, sabe que essa questão da contratação de pessoas, o contrato de trabalho, é algo muito importante que a gente precisa realmente falar. Por quê? Eu sou advogado trabalhista e vejo isso diariamente no escritório, quando os clientes nos procuram, quando a gente conversa sobre o assunto, que o contrato de trabalho muitas vezes não é levado a sério pelo empresário ou não tem atenção por parte do empregado. Por quê? A legislação trabalhista, ela não exige para o contrato por prazo indeterminado, que seria a forma comum, uma contratação, ou seja, um documento formal escrito, né? E esse documento muitas vezes é utilizado pelas empresas, pelas pessoas, no modelo padrão. Eu brinco sempre que é tipo assim, veio um modelo Livraria do Globo, né? E muitas vezes o problema se inicia ali. Por quê? Porque o desenvolvimento do contrato, da realidade do dia a dia da empresa com aquele trabalhador, não está refletido naquele contrato de modelo padrão. Ou seja, normalmente não se tem uma atenção a isso. Ou também muda de atividade numa mesma empresa. Exatamente. E o contrato tem que ser outro, né? Exatamente. Né? Então, muitas vezes existe uma desconexão entre o que está escrito e a atividade, né, que aquela pessoa desenvolve. Quando não, muitas vezes ainda o empregador contrata a pessoa e deixa o contrato depois a gente faz.
João, essa é uma situação interessantíssima, né? Porque dentre as formas que nós temos previstas na CLT, ou seja, na consolidação das leis do trabalho, que é a legislação que rege as relações de emprego, né? A gente tem lá o contrato por prazo indeterminado, que é o padrão, né? Ou seja, que é um contrato aquele normal de 44 horas semanais e sem uma data específica para o fim dele, né? Os contratos por prazo determinado, que o maior exemplo deles é o contrato de experiência, né? O contrato por tempo parcial e também o intermitente, que é uma novidade aí da reforma trabalhista. Mas importante ressaltar, exatamente pelo que falasse, João, da questão do contrato de experiência. Não raras vezes a pessoa, né, vê o seu contrato assinado depois da experiência, né? É um erro bastante comum dos empresários, né, de acharem que o contrato de experiência, por exemplo, não é um contrato de trabalho, né? Ou seja, acabam anotando a carteira de trabalho, registrando, formalizando um contrato após o contrato de experiência, quando, na verdade, o contrato de experiência é, sim, um contrato de trabalho previsto na CLT e que já foi consolidada na jurisprudência que, apesar da informalidade, ele necessita um instrumento onde vai reger essa forma de contratação, a qual é um período máximo de 90 dias, né? E que, se for realizado por um período inferior, pode ser renovado apenas mais uma vez, chegando a esse limite de 90 dias, né? Então, é exatamente isso que a gente visualiza. Muitas vezes, o contrato de trabalho ou a informalidade presente que acaba gerando diversos problemas lá na frente, né? Por essa desconexão, né? Muitas vezes, o empregado, por exemplo, contratado para receber por um salário variável, o exemplo mais típico, comissões, né? Não tem ali determinado, por exemplo, a base, como será calculada essa comissão, né? Então, lá no futuro, acabamos tendo um problema bastante sério, porque apesar de estar na carteira de trabalho alguma anotação do tipo que ele é comissionista, que ele recebe um percentual sobre venda, sim, mas como é essa venda? É o valor líquido da venda, é o valor bruto, não é? Como se dá toda essa questão da remuneração variável, por exemplo? Existe uma necessidade de formalização, né? E que muitas vezes o contrato padrão, aquele, como eu brinco, né? Livraria do Globo, talvez os mais novos nem saibam do que eu estou falando, né? Não soluciona essa relação entre empresa e trabalhador, gerando dúvidas a todos, né? E digo aqui, muitas vezes a discussão que deságua na Justiça do Trabalho, ou que gera um problema, um dissabor, é exatamente pela falta de regras claras, de regras bem delineadas, né, e que vá compor essa situação. Perfeito. Doutora, deixa eu te perguntar, é possível terceirizar qualquer tipo de atividade na empresa? Poderia citar exemplos? Sabe, Amanda, que a questão da terceirização é extremamente interessante porque a terceirização ela foi vista como uma vilã durante muito tempo, né? Principalmente pelo quê? Por falta de legislação, né? Até 2017 não se tinha no Brasil uma legislação que regulasse a questão da terceirização. A terceirização ela era regulada exclusivamente por uma súmula, né? Ou seja, por um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, né? Para a gente não entrar muito aqui no juridiquês, né? E somente em 2017, com uma alteração legislativa na Lei 6.019 de 74, também fugindo, que vem, né, uma autorização para que se pudesse fazer a terceirização, né? Com a reforma trabalhista, essa terceirização passa a ser, né, de uma amplitude gigantesca, ou seja, qualquer atividade, né, seja ela meio ou fim da empresa, pode ser terceirizada. A gente não tem mais hoje um impedimento nesse sentido, ou seja, a terceirização hoje eu posso fazer de diversas áreas do meu negócio. Né? Por exemplo, o departamento de entregas da minha empresa, né? Se eu sou
se eu sou uma empresa de logística, eu posso terceirizar, ou seja, que todos os entregadores da minha empresa sejam de uma empresa terceirizada. Até um tempo atrás sempre se acreditava que fosse uma questão mais de atividades meio, né? Tipo portaria, limpeza, segurança, e que agora com a lei, com essa reforma, é possível todas as áreas. Exatamente, João. Esse era o entendimento da súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, a qual vinculava a terceirização à atividade meio de limpeza e segurança. Hoje se pode terceirizar qualquer atividade. Claro que respeitado, sim, o quê? As previsões da lei, ou seja, a legislação permite que seja terceirizada, só que essa terceirização precisa ser o quê? Através de uma empresa que cumpra os requisitos, seja uma empresa de prestação de serviços. Esses empregados terceirizados, eles se submetem às regras do seu empregador, que é a prestadora de serviço, e a tomadora, que é aquela empresa que vai receber essa mão de obra, elas não têm uma direção direta sobre esse trabalhador, ou seja, é uma relação empresa-empresa. Não existe essa relação entre a empresa tomadora e o trabalhador especificamente. Sim. E, doutor Gustavo, quais são os riscos de terceirizar e quais os cuidados que é preciso ter? A terceirização, Amanda, precisa de uma atenção muito grande, principalmente por parte do tomador do serviço, ou seja, aquela pessoa que contrata o serviço terceirizado. Por quê? Porque a legislação obriga que esse tomador de serviço fiscalize essa mão de obra no sentido de que esteja sendo cumprida a legislação. Essa fiscalização não é direta daquela atividade do trabalhador, mas sim do cumprimento, ou seja, eu vou exigir da empresa prestadora de serviço que no final do mês me apresente os controles de pagamento, os controles de ponto, recolhimento de tributo, Fundo de garantia, INSS. Exatamente, fundo de garantia, INSS, e vou analisar esses documentos. Agora, se a empresa contratante começar a determinar atividades para o terceirizado, corre algum risco nesse caso? Corre, com certeza. Isso é uma questão importantíssima, João, e é uma que tu trazes à mesa, que é o seguinte: essa relação é preciso ser mantida empresa-empresa. Se eu tenho algum problema com o funcionário terceirizado, eu tenho que me dirigir ao responsável da empresa terceirizada para que ele comande aquela mão de obra. Muitas vezes, no dia a dia, se vê essa relação entre a empresa tomadora e aquele prestador de serviço, o que pode sim acabar descaracterizando essa terceirização dessa mão de obra. Doutor, em relação da parte de contratos, a pessoa jurídica, o MEI, o autônomo, são a mesma coisa? João, e aqui é outra questão que a gente vê e é uma discussão que a gente... Vou tentar resumir, porque vai longe isso. Inclusive, poderia puxar o termo pejotização. Existe uma questão que sempre existiu no Brasil, mas a partir da questão da terceirização ser autorizada, inclusive para atividade fim, ou seja, para qualquer atividade da empresa, as pessoas começaram a encontrar mágicas, ou seja, a fazer a contratação de funcionários através de pessoas jurídicas, ou seja, de um empregado que forma uma pessoa jurídica, um CNPJ que emite nota, ou através de um MEI
ou a contratação através de autônomo. Tá? E aqui existe uma questão que é interessantíssima, porque o autônomo não é um vilão, o autônomo é permitido, inclusive, na CLT, a prestação de serviços autônomos, só que essa prestação de serviços, né, tanto do PJ, do MEI ou do autônomo, né, ela realmente precisa ter o quê? E desculpa a redundância, autonomia. Né? Porque o que acontece? A própria CLT determina o que é uma relação de emprego, ou seja, toda relação que existe pessoalidade, que existe a onerosidade, a não eventualidade, ou seja, a habitualidade dela, né? E uma relação de subordinação é uma relação de emprego, certo? Nesse caso, com esses 4 elementos, nós precisamos olhar para a relação entre a empresa, né, o PJ, o MEI e o autônomo para ver se existe o quê? Autonomia. Ou seja, o elemento subordinação jurídica vai ser exatamente o que vai nos determinar se existe aqui uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, de prestação de serviços. Que muitas vezes não ocorre, né? Se cobra horário fixo do PJ, né? Se ele não tem autonomia, ele tem uma série de ordens para estar cumprindo, então isso tudo acaba se tornando, na verdade, de fato, uma contratação CLT. E, João, de emprego, na verdade. De emprego. Né? Uma contratação de emprego. Essa é a grande questão, né, que precisa se ter. Ou seja, muitas vezes a relação, João, começa efetivamente como uma relação de autônomo. O problema é no desenrolar desta relação, né, ou seja, essa relação que começa de uma forma correta, né, como um autônomo, né, prestando um serviço muitas vezes especializado, né, ou seja, uma contratação de um serviço super especializado, mas que a empresa acaba trazendo para dentro da sua estrutura esse prestador de serviço, onde ele passa a cobrar horário, onde ele passa a exigir o trabalho no horário e no momento em que ela deseja, o que se contrapõe ao autônomo, o qual pode, inclusive, ter a exclusividade, mas ele vai determinar quando e como prestará o serviço. Né? Muito bem, muito bem. Perfeito. Nós faremos, então, um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Doutor Gustavo, algumas perguntas vão surgindo, né? É possível contratar estagiários e aprendizes como PJ? Boa pergunta, João. É interessante não, pessoal. Mas tentando ser não tão breve assim, né? O estagiário, o contrato de estágio é um contrato onde a gente vai realmente fazer a contratação de um estudante e precisa ter um documento onde será realizado entre a empresa e uma instituição de ensino, né? Ou seja, esse contratado, esse trabalhador, ele precisa estar cursando, né, o ensino fundamental, médio ou superior, né? Tem um prazo aí de 2 anos e
precisa se manter matriculado e comparecendo ao trabalho, né? Ou seja, ao trabalho, desculpa, às aulas, né? Então, essa frequência das aulas, ou seja, não tem como fazer a contratação por PJ do estagiário. A mesma coisa acontece com o aprendiz, né? O aprendiz é um empregado, né? Um contrato efetivamente CLT, né? Onde tu vai ter num prazo de 2 anos a contratação de um menor de 14 ou a 24 anos de idade, né? Inclusive, o aprendiz é muito interessante porque o aprendiz é uma cota obrigatória das empresas, né? Ou seja, todas as empresas precisam ter, né, um cumprimento de uma cota de 5% até 15% de seus trabalhadores, né, por estabelecimento de aprendizes, né? É uma das grandes dificuldades que, inclusive, as empresas possuem de atendimento dessas cotas, ou seja, são trabalhadores que estarão cursando um curso específico profissionalizante e prestando serviços nas empresas, né? Tivemos recentemente aí alguma alteração de medida provisória que havia flexibilizado isso, mas infelizmente a MP 1116 não foi convertida em lei, que facilitava um pouco o cumprimento dessa cota, né? Trazia algumas inovações. Nós já temos algumas perguntas, então, que recebemos através do nosso WhatsApp. E eu achei essa aqui muito interessante, doutor. Veja só. Existem formas de contratação que não geram vínculo empregatício? Final do telefone 1085. Formas de contratação que não geram? Sim, claro, com certeza. Por exemplo, o autônomo não tem vínculo empregatício, né? É um exemplo que já falamos anteriormente, ou seja, o empregado autônomo, né, ele não possui os elementos, né, que são principalmente a subordinação, né, jurídica, né, a subordinação direta da empresa, ele atua como autonomia e ele não tem um vínculo de emprego direto com o tomador do serviço dele, ou seja, com a pessoa contratante, né? Talvez a pergunta seja bastante ampla, mas, por exemplo, o terceirizado não tem um vínculo de emprego também com aquele tomador, só com a empresa, que é a empresa de terceirização de mão de obra, né? Sim. Entende-se, então, que realmente, se o contrato foi assinado, não há vínculo do autônomo com o contratante. Mas se não houve assinatura do contrato, ficou aquilo, né? Assina, não assina, vai, não vai, aí é possível, então, passivo de uma reclamatória trabalhista adiante. Sabe, Amanda, que aqui entra uma questão muito interessante, que, inclusive, o contrato de autônomo, não existe uma exigência de um contrato formal também. Esse contrato, ele pode ser tácito. Só que qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que, se tivermos uma discussão em cima de um contrato de prestação de serviço de um autônomo sem um instrumento formal, a empresa terá uma dificuldade ainda maior de provar o objeto dessa contratação, né? E, principalmente, descrever a questão da autonomia, ou seja, que esse empregado autônomo, né, seja ele um autônomo com uma MEI ou um autônomo que não tem uma pessoa jurídica, né, que ele realmente exercia com autonomia essa atividade para a empresa, né? O que eu sempre aconselho? Tenha um contrato, né? Tenha um contrato bem redigido e tenha um contrato que reflita a realidade da relação jurídica ali estabelecida, seja ela de trabalho, né, como o caso de um prestador de serviços autônomo, seja ela uma relação jurídica de emprego, ou seja, do contrato, como se diz, CLT, né? O contrato precisa refletir a realidade, né? Perfeito. Doutor, o que é um contrato intermitente? Precisa assinar a carteira de trabalho nessa modalidade? João, o contrato intermitente foi uma das inovações da reforma trabalhista, né? Ou seja, da modernização das leis do trabalho. Existem diversas formas de se referir à legislação que inovou em 2017 as relações de trabalho e de emprego. O contrato
intermitente, ele precisa, sim, de um contrato por escrito para regrar as suas regras, tá? Ele é uma relação de trabalho, só que com alguma situação diferente. Qual? Esse trabalhador, ele necessariamente não vai prestar serviço todo o tempo para a empresa. É uma relação onde a empresa convoca o trabalhador para prestar os serviços. Como assim? Eu posso ter um vendedor, por exemplo, vamos criar aqui um exemplo, né, que seja um trabalhador intermitente e que eu o chame quando eu tenha algum aumento de demanda, né, ou seja por conta de alguma época de festas ou algo do gênero, né, e que eu vou convocá-lo para o trabalho. Como é que funciona isso? Nesse contrato, né, que é necessariamente por escrito, eu vou lá dizer como é que será essa convocação, que pode ser por qualquer meio, né, admissível, por telefone, por mensagem, por e-mail, mas necessariamente, o que eu aconselho? Que seja por alguma forma que demonstre, né, que eu convoquei, porque eu tenho que convocar com 3 dias de antecedência e esse trabalhador terá um dia para dizer se aceita ou não essa convocação, sendo que o seu silêncio é tido como recusa. Né? Mas é um contrato CLT nesse caso. É um contrato CLT. Inclusive, o trabalhador ele pode ter contrato intermitente com mais do que um trabalhador e no mesmo ramo de atividade. E o tempo que ele fica à disposição da empresa não conta como de trabalho, né? É uma situação bem diferente, onde permite esse empregado, né, ter relação de emprego com mais do que um empregador. Né? Interessante. Perfeito. Mais uma pergunta aqui no tablet, então, nós recebemos do Ricardo de São Leopoldo. Como ficam as férias dos profissionais contratados como autônomos? Amanda, férias é um direito dos trabalhadores CLT, né? Ou seja, daquele trabalhador que possui uma relação de emprego. Né? Quando se está falando de um autônomo, o autônomo não tem direito a férias, ele não vai ter direito a 13º salário, né? Horas extras também? FGTS, nem a horas extras. Né? Ou seja, é uma relação de trabalho, a qual esse prestador de serviços não tem direito às questões previstas na legislação trabalhista, ou seja, na CLT. Né? Inclusive, existe uma questão muito interessante que o pagamento de férias para o autônomo pode sim constituir uma prova de que essa relação não é de autônomo, ou seja, que essa é uma relação onde se está mascarando uma relação de emprego. Né? E se tem que ter presente o quê? Que a prova de que a relação de autônomo ou do prestador de serviço é, na verdade, o intuito de burlar a legislação trabalhista, torna nula essa relação, né, de prestação de serviço, de autônomo, né, e conduz à declaração do vínculo de emprego, aí com todos os direitos decorrentes dessa relação de emprego. Né, seja férias, 13º, FGTS, né, no caso da rescisão, aviso prévio de 30 dias, né, e a multa compensatória de 40% do FGTS. Doutor, a última pergunta aqui, o contrato de trabalho a termo, né? O que é o contrato a termo e quais as vantagens desse dessa modalidade de contratação? João, o contrato a termo é um contrato que realmente ele não é muito utilizado, mas vamos lá, é uma das modalidades de contrato por prazo determinado, ou seja, que pode se ter aqui como um contrato por obra certa, né, um contrato questão de safra e etc. Perfeito, então. Eu quero agradecer ao Dr. Gustavo Casarim por ter aceito o nosso convite, de ter estado conosco aqui no Papo Certo de hoje. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço o convite, João. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência e desejamos um ótimo feriado do Dia do Gaúcho, amanhã, dia 20 de setembro.
Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E o programa do Dia do Gaúcho tá pra lá de especial. Evanira Aguiar e eu te esperamos para bater um papo certo com o Dr. Guilherme Colim, falando sobre auxílio acidente. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, envie a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Até lá!